E aí, gente, tudo bem? Esse é o canal Inverbs, literalmente trazendo conhecimento para você. E hoje a gente vai resolver aqui algumas questões sobre o processo do trabalho 2, processo recursal, recursos, especificamente voltado para a revisão da primeira unidade da Faculdade de Evolução. Quem não é aluno da Faculdade de Evolução, mas quiser acompanhar, também pode acompanhar, quem vai fazer alguns comentários. Sempre lembrando que eu vou passar pouquíssimo tempo mostrando a questão e logo já mostrarei a resposta. E aí você pausa o vídeo para poder responder sem ver a resposta anteriormente. Então vamos lá para a primeira questão. Aqui a opção correta é a opção B. Vamos ver aqui o erro nas outras opções. A opção A fala que o duplo grau de jurisdição é o princípio segundo o qual o juiz poderá rever a sua decisão no caso de interposição do recurso. Na realidade, esse é o efeito regressivo, não tem a ver com duplo grau de jurisdição. O item C diz que o tribunal nunca poderá reformar uma sentença para prejudicar a parte recorrente. A gente já estudou algumas vezes que o tribunal pode reformar sim, desde que seja uma matéria que seja conhecida de ofício. Item D é o princípio pelo qual o recurso deverá rebater os fundamentos da decisão recorrida, chamamos de correlação. Na realidade não tem nada a ver, não existe esse princípio da correlação. Na realidade a gente estuda que a decisão recorrida ela tem que ser rebatida pelo recurso em função da dialeticidade que o recurso tem que ter com a sentença que ora se recorre. O item E diz, segundo o princípio da recorribilidade separado, nas decisões interlocutórias poderá haver recurso contra a decisão que manda reintegrar o trabalhador estável. Na realidade, o princípio é o princípio da irrecorribilidade em separado. Contra essa decisão não cabe recurso, mas como nós estudamos aí posteriormente, já para a segunda unidade, a gente sabe que contra essa decisão cabe mandado de segurança. Então vamos aí para a próxima questão. Então, aqui o correto é o item A, e vamos aqui comentar os outros itens. Tempestividade é pressuposto do recurso, fungibilidade também é, gratuidade não é pressuposto recursal. Duplo grau também não é pressuposto recursal. Já no item C, nós temos a tempestividade, a fungibilidade. Tá? Fungibilidade também não é pressuposto recursal. Nós terminamos que não comentamos aí no outro item, mas fungibilidade também não é pressuposto. Legitimidade, sim. Assiduidade não tem nada a ver, assiduidade tem a ver com presença. Item D, tempestividade e recorribilidade da decisão e gratuidade processual. Aqui o gratuidade processual não é pressuposto. Nós temos também fungibilidade, recolhimento de custas e do depósito recursal e tempestividade. Novamente, fungibilidade não é pressuposto recursal. Com relação aos efeitos, nós vamos comentar aqui os itens errados. O item A diz que o efeito translativo diz respeito à possibilidade do tribunal conhecer matérias não invocadas no recurso. Na verdade, isso é o efeito devolutivo em profundidade. O efeito translativo, ele dá a possibilidade de se conhecer matérias de ofício. O item B diz, o efeito substitutivo é aquele segundo o qual o acórdão, naquilo que foi objeto do recurso, substitui a decisão recorrida, ainda que o recurso não tenha sido conhecido. Ela está quase toda completa. O erro aqui está no finalzinho. O recurso tem que ser conhecido para ocorrer o efeito substitutivo. O item D diz que o efeito devolutivo é efeito segundo o qual o próprio magistrado prolator da sentença recorrida fará o seu juízo de admissibilidade. Na verdade, isso não é efeito do recurso, é forma de processamento. O efeito devolutivo é o efeito segundo o qual o magistrado ou o órgão a qual remete o processo ao órgão adquém. O item E, pelo efeito suspensivo, fica a decisão recorrida suspensa até o trânsito em julgado do recurso. Tal efeito é deferido, em regra, quando há interposição de qualquer recurso trabalhista. O efeito suspensivo é isso mesmo, mas ele não é deferido via de regra.
dificilmente os recursos no processo do trabalho terão efeito suspensivo. Normalmente eles só terão se assim forem deferidos pelo magistrado. Vamos para a próxima questão. Aqui, como regra geral, os recursos trabalhistas não terão efeito substitutivo, todos os outros são efeitos recursos e eles ocorrem naturalmente dentro dos processos, claro, que seguindo alguns requisitos, menos o efeito substitutivo. Então vamos aí para a próxima questão. Aqui, resposta item B. O item A diz que ocorre o princípio da conversibilidade e da dialeticidade. Na realidade, não existe o princípio da conversibilidade, né? O princípio da fungibilidade é um nome parecido para confundir aí quem vai responder a questão. O item C fala da irrecorribilidade e da dialeticidade. Irrecorribilidade é o princípio segundo o qual você não recorre em separado das decisões interlocutórias, que não tem nada a ver com o que é narrado. Item D, o princípio da voluntariedade e do devido processo legal. O princípio da voluntariedade, ele, na realidade, não é princípio do recursal, do trabalho, e o princípio do devido processo legal, ele ocorre em todo e qualquer tipo de processo, mas não tem nada a ver com o que está narrado na questão. Vamos lá para o próximo item. Aqui a resposta é item D, é letra de súmula do TST, não tem muito mistério, mas vamos comentar aqui item a item. Se aplica em relação à motivação secundária impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática, na realidade não se aplica a decisão, a motivação secundária impertinente, mas aquela motivação que seja fundamental, né? O item B diz que se aplica apenas em relação à motivação secundária impertinente, então aí permanece no mesmo erro. O item C também, né, a diferença do A para o B para o C é que o B e o C eles se focam apenas em admissibilidade e decisão monocrática, respectivamente, enquanto o A inclui todos. E o item E diz que é inaplicável o recurso ordinário da competência do Tribunal Regional do Trabalho sem qualquer exceção, né? Normalmente, quando você vê ali sem qualquer exceção, ou sempre, ou nunca, é a questão errada, é o item errado. Tá? Claro que existem exceções onde se aplicam esse entendimento. Então vamos para a próxima questão. O que eu já vinha comentando em algumas outras questões, né? Claro que ele comporta exceção, né? No caso das matérias que possam ser conhecidas de ofício. Então vamos lá, item A diz que hipótese alguma pode ser excepcionada, é uma dica aí para vocês, normalmente quando a questão vem assim, quando o item vem assim, ele é errado, dificilmente ele será correto. O item B diz que esse princípio não vigora mais após recentes reformas do CPC, na realidade ele continua vigorando. O item D diz que poderá sê-lo em caso de ofensa a direitos fundamentais. Infelizmente, nem todo direito fundamental pode ser reconhecido de ofício, então não é o caso. E não vigora a proibição quando o recurso for da reclamada, considerando-se os princípios que norteiam o processo do trabalho. Na realidade, não há essa proibição de forma alguma. Então, aqui, essa também está errada. Vamos aí para a próxima questão. É uma questão aí do exame de ordem. E vamos ver a resposta correta. A resposta correta é item B. Né? Diz aqui que o Francisco ele vai poder interpor recurso ordinário. Esse aqui é um processo onde ele é remetido de um tribunal para outro. Essa decisão, embora seja uma decisão interlocutória, ela tem natureza terminativa, portanto, ela é desafiada por recurso ordinário. O item A está errado porque diz que ele não pode fazer nada. O item C está errado dizendo que, no caso, cabe mandado de segurança. É uma das exceções à regra, né? Normalmente caberia mandado de segurança, mas nesse caso específico cabe recurso. E aqui o item D diz que o recurso é o agravo de petição. O agravo de petição é um recurso próprio da fase de execução. Então não é o caso aqui também. O recurso cabível é o recurso ordinário. E vamos para a próxima questão.
Essa questão também é da OAB, eu fiz algumas pequenas adaptações nela, porque ela foi originalmente anulada. Então eu tirei o que causou a anulação para a gente poder responder aqui. E o item correto é item B. Se observar, na realidade ela é igual à questão anterior, né? Mudam somente as opções. O item A diz que poderá interpor agravo de instrumento, porque a remessa dos autos equivale ao trancamento da ação, dada a hipossuficiência do empregado, que na realidade não é o agravo de instrumento, é o recurso ordinário. O agravo de instrumento nós só temos na Justiça do Trabalho para destrancar recurso, por isso que o item usa a expressão trancamento da ação, que é para dificultar mais um pouco. Mas não é o caso do agravo de instrumento. Também não é o caso do mandado de segurança, porque cabe recurso específico nesse caso, e o item D diz que não se pode fazer nada, porque é uma lesão irrecorrível, mas pode-se ingressar com recurso ordinário. Vamos para a próxima questão. Então aqui a resposta correta é item A. Novamente, quando o processo ele é encaminhado de um tribunal regional para outro, ou mesmo de um tipo de justiça para outra, cabe recurso dessa decisão interlocutória e o recurso é o recurso ordinário. Item B diz que de vara do trabalho contrário à súmula ou OJ do TST, não é um caso de exceção com relação aos recursos das decisões interlocutórias. De turma do TRT contrária à súmula do mesmo tribunal, também não é previsto como exceção. É suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Também não é o caso de rever, de exceção, tá? E de vara do trabalho contrário à súmula ou OJ do TRT que se vincula também não é uma das exceções previstas por súmula do TST. E vamos lá para a próxima questão. Que o item correto é o item C. O item A diz que acaso um magistrado em audiência proferir decisão interlocutória e a parte não protestar, ainda assim poderá sim surgir, quando do recurso definitivo, na realidade aqui ocorre a preclusão se não houver a manifestação na hora. O item B diz que nunca caberá recurso extraordinário contra a sentença, cabe sim no caso do rito sumário. O rito sumário ele não prevê a possibilidade da impetração de recurso ordinário. Então, o recurso cabível é o extraordinário. E o item D diz que a alçada recursal não foi recepcionada pela Constituição, pois malfere o princípio do duplo grau de jurisdição. Na realidade, essa matéria foi analisada já pelo Tribunal Superior do Trabalho e foi pacificada no sentido de que foi, sim, recepcionada a alçada recursal. E vamos para mais uma questão. Esse é um caso de recurso de ofício ou remessa necessária. O acidente ocorreu no município de São Paulo. É um veículo do município afetado à Secretaria de Saúde. Então, ele foge àquela regra da limitação de 100 salários mínimos para o recurso de ofício, no caso de municípios, por ser uma capital. Tá? Então, qualquer capital ela vai ter o limite mínimo fixado em 500. O item A está correto, está errado, perdão, por dizer que a condenação, sendo superior a 100 salários mínimos, desafia a interposição, desafia o recurso de ofício. Item B diz que a sentença está sujeita à remessa necessária em qualquer condenação que envolva fazenda pública. Na realidade, existem diversas exceções. O item C diz que a sentença não está sujeita à remessa necessária, porquanto é ilíquida. Maria poderá, sim, propor a execução contra a fazenda, então logo a sentença transite em julgado. Na realidade, ela não é ilíquida, e mesmo que fosse o juiz ali ao final do processo, ele vai fixar um valor de alçada. Ali na sentença ele fixa uma alçada, então não é o caso também. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Dá uma curtida aqui no nosso vídeo, compartilha, badala o sininho aqui para você ficar sabendo quando novos vídeos vierem a ser postados. É isso aí, gente. Muito obrigado e até mais.